nosso canal, eu vou dar 3 modelos de carcela. Nome engraçadinho, né? Mas a carcela, ela é o quê? Ela é a abertura das camisas. Quando a gente tem alguma abertura em manga de camisa, aqui a abertura é chamada de carcela. E a gente dá um acabamento para ela, logicamente. Eu vou dar 3 tipos de acabamento. O com viés, que ele é muito utilizado em blusa feminina, né? E às vezes até em mangas curtas também, não necessariamente só em manga comprida. Aqui a gente tem uma carcela quadrada e a carcela triangular. Para a carcela com viés, então nós vamos dar acabamento a essa abertura. Eu preciso que a nossa tira esteja cortada no viés, porque ela vai fazer todo esse movimento de curva aqui. Antes de cortar o viés, vamos entender o nosso tecido. Então, aqui a gente tem um tecido plano, né, um algodão cru, onde ele tem o quê? A ourela. A ourela é o quê? É o fio do tecido. O fio vai estar sempre, imagine num tear, onde os fios estão esticados. E aqui nessa posição, a gente tem a trama, né, que é onde é a largura do tecido. E aqui, nessa parte em 45 graus, nós temos o quê? O viés. Então, nós temos fio, trama e viés. Para cortar no viés, como nós fazemos? Primeiro, eu preciso ter o quê? Olha, um triângulo. Eu vou, então, dobrar um triângulo no nosso tecido, né? Para poder o quê? Para tirar, olha, a parte do quê? Do viés. Então, eu sempre coloco o quê? O quadrado que eu quero. Se eu quero um pedaço pequeno de viés, eu diminuo, eu vejo a minha medida por aqui. Preciso de um viés de 30 centímetros, um viés de 40, vou aumentando. Então, sempre essa parte que eu vou tendo do tecido, ele já vai se tornando viés. Lembrando assim, por exemplo, aqui eu vou cortar ele um pouco menor, posso riscar. Se você não tem a placa, o cortador, você pode riscar com uma canetinha que apaga, ou um giz, pôr alfinetes e cortar. Ou então, se você tiver o cortador e a placa e a régua, fica muito mais fácil. Aqui eu quero cortar viés, por exemplo, de 3 centímetros de largura. Como ele já tem essa dobra, no primeiro corte, eu não corto ele com 3, eu corto ele com 1,5, porque ele está na dobra. Os próximos eu vou cortar com 3 centímetros. Então, cortei. Então, aqui, olha, eu já tenho viés com 3 centímetros. Depois, toda essa parte aqui, eu vou podendo fazer viés com a medida que eu desejar. Para iniciar, eu estou costurando com a linha preta, para a gente identificar direitinho a costura. Logicamente, vou costurar numa linha da cor do tecido. Então, como nós vamos iniciar? Esse é o lado avesso da nossa camisa. E aqui é o lado do direito do viés. Então, eu tenho avesso com direito. Então, eu vou começar a costurar primeiro essa parte reta. Chegou nessa parte que eu tenho corte, eu vou fazer assim, olha. Eu vou deixar ele reto, retinho. Viu a posição que eu trabalhei, ó? A agulha lá dentro, viro e puxo ele para até ele ficar retinho novamente. E venho até o final. Então, ele acompanha como se fosse uma curva. Nessa parte aqui, eu dou uns piques com a tesoura. Bem na pontinha, onde tem o recorte. Venho agora pro lado direito e vou fazer aqui, ó. Vou tombar a costura pra cá e vou virar desta forma o meu viés. Então, ele vai virar em toda a parte aqui. Desse lado também tombo. Dobrei. Dobrei. Agora, eu vou costurar ele, pespontar ele na dobrinha. Aqui, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou esticar ele. Por isso que nessa tira tem que estar no viés.
porque ela permite que a gente estique ela para acompanhar o recorte. Está pronto, ó, o detalhe e o nosso viés dando acabamento. Você pode também, para finalizar, fazer o seguinte. Aqui, nós temos a parte do viés. Eu vou fazer um recorte aqui, com costura. Então, eu vou fazer dessa forma. Venho aqui da pontinha, alinho aqui bonitinho. E faço um recorte. Quando eu virar, ele fica certinho. Agora, nós vamos fazer a carcela quadrada. Como a gente começa ela? Primeiro, essa tirinha aqui, esta não precisa estar no viés, ela só está no fio do tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurá-la, olha, até esta posição. Então, eu vou vir costurando. Aqui está o pique. Vou costurar até 1 centímetro acima da onde tem o corte. Agora, esse nós posicionamos, ó, no mesmo tamanho e vou medir também 1 centímetro aqui, depois do corte. Então, nós vamos costurar daqui até aqui e daqui de baixo aqui. Então, as duas costuras vão paralelas. Fiz as duas costuras paralelas, agora eu vou fazer o seguinte. Lembrando, aqui a gente está no avesso do tecido. Direito com avesso, direito com avesso. Lembra dessa parte que a gente fez aqui? Eu vou vir e vou dar um pique, tipo um triângulo. Olha, depois eu mostro o outro lado para vocês poderem ver com mais... Ó, vou virar o lado direito para vocês poderem ver, ó. Então, eu fiz um pique daqui do meio até a costura e daqui do meio até a outra costura. Agora sim, a gente vai fazer o quê? Começamos pelo viés, quer dizer, por essa tira, né? Que é um viés retinho. Jogo tudo pra cá, ó. Então, o pique serve pra isso, pra que a gente traga a parte de trás aqui pra frente. Esse aqui, eu vou segurar por enquanto com o alfinete, pra ele não me atrapalhar. Nessa parte aqui, eu vou fazer sempre assim. Eu jogo pra cá, viro uma vez e viro outra. Lembrando, você não vai fazer isto daqui, ó. Você vai deixar o quê, ó? Você vai dobrar aqui e dobrar o viezinho em cima da costura. Então, ele vai ficar assim atrás, ó. Como se eu estivesse passando um viés nessa parte reta. E vou costurar até aqui em cima. Nessa parte, eu vou ultrapassar mais ou menos até 1 centímetro da onde tá o recorte. Então, tenho aqui, desse lado, o viés desta parte. Então, agora, como é que a gente vai trabalhar com essa parte? Primeiro, lembra aquele biquinho que a gente deixou, que fez o pique? Eu vou vincar ele assim, ó. Logicamente, você pode passar a ferro, mas olha, ele vinca pra cima, tá? Ele tem que ficar apontadinho pra cima. Já desço esse viezinho aqui. Essa parte agora, eu vou fazer da seguinte forma. Tombo pra cá, né? Vou deixar bem alinhado. E tombo essa costura. Mas eu vou dobrá-lo, ó, metade e metade. Então, ele tem que bater na costura e cobrir o viezinho aqui de baixo, a outra parte de baixo. Então, ele vai ficar retinho, assim, certinho. O que nós vamos fazer aqui embaixo? Coloco um alfinete já para segurar essa dobra. Aqui eu já fiz um vinco, pra gente entender melhor. Primeiro,
Lembra aquele recorte que a gente fez, que ele vira um triângulo, né? Eu vou passar, logicamente posso passar a ferro, mas posso vincar ele e jogar ele pra cima. Então, ele fica com a setinha pra cima. Venho com esse e já cubro ele. Essa parte que ficou a mais, eu posso cortar. Sem problema. Já tiro esse excesso. Agora, a gente vai vir com a dobra principal aqui, que vai cobrir toda essa parte para dar acabamento na abertura. Então, o que eu vou fazer? Olha, aqui a gente tem essa dobrinha de acabamento, e aqui também a gente tem uma dobrinha de acabamento, nas duas partes. Venho, dobro aqui nossa carcela, e vou dobrar ela em cima da costura. Então, ela vai ficar alinhada assim. No que ela alinhou, eu vou colocar um alfinete aqui. Agora, a gente vem, dobra essa parte, né? E vamos pôr um alfinetinho aqui. Colocamos um alfinete. Então, o que nós vamos costurar? Aqui eu deixo aberto, logicamente, nós vamos vir assim, olha. Nós vamos costurar daqui, vamos vir pra cá, descemos, vimos de novo e fazemos o quadradinho para fechar a carcela. Então, nós vamos costurar aqui, vamos vir, fazemos uma marcação onde tá a nossa abertura, que ela está aqui, ó. Então, eu vou costurar daqui, venho pra cá, e depois eu faço o nosso X. Então, aqui temos prontinho a nossa carcela. Vocês quiser pode, logicamente, você vai passar, você vai alinhavar e olha, prontinha para receber o punho. Agora, nós vamos para a carcela triangular, né, de tipo flechinha, mais utilizada nas camisas sociais. Como nós vamos fazer? Nós vamos encaixar a parte menor na parte menor. Então, eu vou juntar certinho onde estão os nossos recortes. Aí, coloco aqui um alfinete, só para segurar. E onde nós vamos costurar? Desta forma. Eu vou vir com a costura. Eu vou fazer um retângulo. Como se fosse, olha, eu venho aqui, ultrapasso 1 centímetro, venho para esse lado e vou, então, eu vou contornar, olha, o nosso recorte. Então, a gente contorna. Depois que eu fizer a costura, nós vamos fazer um pique assim. Então, depois que a gente costurar, pique e pique. Agora, a gente vem aqui, dá um pique até chegar na costura e outro desse lado. Lembrando, a gente tem avesso do tecido com direito do tecido. Depois de feita a costura e ter dado os piques, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer ela pro lado direito, ó, da manga. Então, a gente vem pra cá.
Então, aqui ela formou um retângulo com ângulos aqui. Primeira coisa que nós vamos trabalhar, esse lado aqui. Como é que eu vou fazer? Tombo a costura para cá e vou assim. Dobro uma vez, dobro outra. Lembrando sempre, eu não faço isso. Eu faço aqui, como se fosse um viés mesmo. Dobro com a costura, costura com costura, beijinho com beijinho aqui, olha. E tomba em cima da costura. Nesse momento, eu coloco alfinete para segurar. Se você quiser, logicamente, pode também alinhavar. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Como se fosse um viés. Agora, nós vamos costurar aonde? Daqui até esse recorte aqui. Então, costuramos daqui até chegar nesse cortinho que a gente fez aqui, ó, esse corte. Agora, nós vamos para este lado. Então, vamos fazer de novo, ó. Tombamos nessa parte. Dobro uma vez, ó, dobrei na metade e dobro na outra metade. Porque essa parte sempre cobre a parte de baixo, né? Fazemos isso. Já vou colocar aqui um alfinete para segurar. Venho com ele aqui, deixo ele dobradinho aqui e dobrado aqui. Agora, para fazermos a setinha, a gente faz assim, ó. Eu dobro assim. Então, eu tenho uma perpendicular aqui, né? Formou um ângulo aqui, ó. Venho e vou dobrando, ó, até ela formar uma setinha, tá vendo? Ó, ela formou um triângulo aqui em cima. Aqui, a gente tem o quê? Um grande número de o quê? De tecido, né? Um grande volume. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Então, eu tiro ao máximo, ó, o que eu posso de tecido. E venho pra cá. Acerto bonitinho. E coloco um alfinete. Pra segurar tudo aqui. Então, já fizemos a setinha. Aqui, pra tirar esse volume grande de tecido, ó, eu posso vir aqui por trás e cortar. Tirar todo esse volume aqui, com cuidado. Ó, corto bem aqui. E aqui eu já tenho, ó, um volume menor. Dobro mais um pouquinho, ó. E fica, tirei todo aquele volume que estava. Consigo colocar aqui o alfinete para costurarmos. Como nós vamos costurar aqui? Essa aqui é a abertura. Então, eu venho de novo com a costura por aqui, ó. Venho com a costura. Faço a flechinha aqui. Desço. Observo onde está o nosso recorte que a gente fez, aquele pique. E venho pra cá. E paro aqui, somente. Nessa, diferente da quadrada, a gente não faz o X, a gente só contorna. Ó. Vejam que cada hora que eu chego nos cantos, ó, lembra do volante? Que eu sempre falo que a gente usa bastante o volante na costura? Por quê? Nessa hora, eu tenho que ver onde eu vou parar com a minha costura. Então, o volante, ele me orienta muito. Porque eu posso dar uma acelerada e passar do ponto que eu preciso. Então, com o volante, olha, eu venho, dou um pontinho. Ah, parou, tá ótimo aqui. Aí, eu venho dando a sequência. Tá vendo como ficou perfeita a pontinha aqui? Porque o volante dá todo esse direcionamento pra gente. Aí, aqui eu continuo. Vou parar nessa parte. Olha, tô chegando próximo, eu posso usar o volante. Cheguei na parte que eu quero, viro e termino. Aqui também, quero chegar na costurinha para não ultrapassar, parei. Já ligo, já aciono o nosso retrocesso e pronto. Perfeito. Então, finalizamos a abertura e o acabamento atrás. Olha, certinho, sem nenhuma costura aparecendo. Agora, prontinho para receber o punho.